E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vai? Terminamos o ano de 2016, estamos em 2017 agora, temos todo um ano pela frente e vamos ver o que acontece, né? Porque quando estamos no começo do ano, nós ficamos apreensivos, ficamos preocupados, ficamos otimistas ou pessimistas, né? Porque não sabemos ao certo o que vai acontecer ao longo do ano. A vida tem um certo teor de incertezas, né? Algumas coisas nós conseguimos calcular, conseguimos antever, projetar, planejar, mas nem tudo, nem tudo, né? Eu creio que até a maior parte da nossa vida é imprevisível e vira e mexe nos deparamos com o fator surpresa. Mas mesmo assim, é bom nós iniciarmos o ano com alguns objetivos, com alguns planos, com alguns projetos. É necessário projetar alguma coisa para que nós tenhamos com o que nos preocupar, correr atrás de alguma coisa, porque isso é saudável. É preciso ter um foco. No começo do ano, é preciso ter alguns desejos, algumas vontades de realização a serem realizadas, né? Então, esses desejos e essas vontades é que nos impulsionam, é o nosso combustível que nos move. Então, alguns objetivos nós precisamos ter, e isso vai de cada um, né? Alguém vai querer entrar na universidade, outro vai querer terminar o ensino médio, alguém vai querer mudar de emprego, alguém vai querer fazer uma viagem num determinado mês, ler uma determinada quantidade de livros. E se nós pararmos para pensar, todo mundo tem algum objetivo. Porque a vida, ela é feita de objetivos. Só que os objetivos colocados por nós, estipulados por nós, precisam ter a ver com nós também, conosco. Nós não podemos apanhar objetivos ao léu, né, que são propagandeados pelo marketing, né? Porque muitas pessoas não têm objetivos próprios, infelizmente. Elas seguem a manada, vão trilhando o seu caminho, correndo atrás daquilo que todos correm e não conseguem conferir uma particularidade às suas vidas. E daí o que acontece? Não existe pessoalidade, não existe individualidade, não existe uma vontade própria, mas apenas seguir um caminho que é pré-estabelecido pelo rebanho, pelos marqueteiros, pelas ideologias políticas, pelo consumismo, ou seja o que for. E não é bom que nós vivamos assim. Nós temos que estipular objetivos nós mesmos. Nós próprios é que precisamos pegar a caneta do destino em nossas mãos e escrevermos a nossa vida com o nosso próprio punho. Nós temos que ser donos da nossa vida. E para alguém se tornar dono da sua vida, ele precisa se desprender daqueles alvos e objetivos efêmeros, né? Aqueles objetivos coletivistas ou que são vendidos pelo mercado, né? O ser humano ele precisa estabelecer objetivos a partir dele mesmo, a partir daquilo que ele necessita e faz bem para ele. Então, o indivíduo se torna realmente dono da sua vida, do seu destino e consegue trilhar um caminho sólido nessa vida. E que 2017 seja um ano assim, para todos vocês, para todos nós, porque eu também me coloco no meio do bolo, né? E muitas vezes é difícil nós sabermos o que queremos. O nosso mundo hoje, ele vivencia um excesso de informações. Nós nos deparamos com informações em demasia. Nós temos múltiplas possibilidades de escolhas. Nós podemos fazer praticamente tudo, porque existem tantas opções, mas muitas vezes fica difícil escolher, fica difícil saber o que nós queremos de fato, né? Isso não é apenas
com os jovens, com os adolescentes, mas com pessoas maduras como eu, que farei 37 anos esse ano. Eu tenho uma série de convicções em minha vida, mas muitas lacunas ainda existem em minha existência. Eu ainda preciso me fortalecer na minha vontade, na minha autoestima, na coragem, na força, na determinação, para que eu me torne cada vez mais capaz de saber o que eu de fato quero, né? E esse é o desafio hoje, saber o que nós queremos. O que nós queremos. E não o que a nossa classe política quer para nós, né? O que o metacapitalismo quer para nós, o que os banqueiros querem para nós, o que os fanqueiros querem para nós, né? Porque sempre existe alguém querendo que a gente faça alguma coisa para que esse alguém fature, ganhe dinheiro às nossas custas. E se nós não formos espertos, ou melhor, conscientes, e não nos tornamos donos de nossas próprias vidas, nós seguimos e fazemos aquilo que esses outros, né, esses sujeitos que querem ganhar dinheiro às nossas custas, pedem que nós façamos. Nós seguimos esses caminhos. E daí anulamos a nossa individualidade, abrimos mão de nós mesmos, nos tornamos seres vazios, sem vida própria, sem vida interior, nos tornamos aí apenas animais de rebanho, fantoches, que são manipulados, e isso não deve acontecer. Nós jamais devemos ser manipulados, não podemos permitir que isso aconteça. E vamos fazer a diferença em 2017. Vamos nos tornar mais donos de nossas vidas do que somos. Porque nossas vidas ainda estão muito nas mãos de outras pessoas ou de grupos que nos usam e nos abusam, né? Que querem apenas que nós trabalhemos e gastemos o nosso dinheiro com coisas inúteis. Isso não é vida, isso não é viver, isso é apenas sobreviver. É uma existência medíocre, onde não se cresce e não se agrega de fato, porque para crescer é preciso ser dono da sua própria vida. Somente aqueles que são proprietários da sua vida e do seu destino que se tornam grandes nessa vida. Não falo materialmente, mas sim falo espiritualmente, em termos de ser humano, de indivíduo, alguém que se conhece e sabe o que quer fazer e o que precisa fazer nessa vida. Então é preciso ter alguns focos, alguns objetivos. Não esses objetivos que os outros estabelecem para nós, os banqueiros, os fanqueiros, os artistas, a classe política. Não esses objetivos, mas objetivos escolhidos por nós mesmos. É preciso ter um foco. É preciso ter um foco, porque se nós não temos um foco, nós atiramos para todos os lados e desperdiçamos a nossa energia. Nós acabamos atuando como uma abelha que não sabe para onde levar o néctar que ela retira das flores. Imaginemos uma abelha que não tenha uma colmeia e que leve um pouco de néctar para um monte de colmeias. Um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, um pouco acolá. O que uma abelha dessas consegue construir, que é próprio dela? Nada. Ela apenas desperdiça sua energia. Ela trabalha à toa. E assim nós somos muitas vezes em nossas vidas, quando não temos um objetivo. Nós atiramos para todos os lados, nós queremos abraçar o mundo inteiro, nós fazemos tudo, mas ao mesmo tempo não fazemos nada, porque para fazer algo de fato é preciso ter um foco. E para ter um foco é preciso se conhecer. E para se conhecer, o ser humano precisa se afastar um pouco desse tumulto coletivo, precisa praticar um pouco o silêncio, a meditação. O ser humano precisa estar consigo mesmo para que possa se conhecer.
E depois que ele se conhece minimamente, é que ele consegue estabelecer os primeiros focos sólidos em sua vida. E daí as coisas começam a ir para frente, porque o indivíduo começa a empregar as suas energias de forma correta. Ele não as desperdiça mais, porque quem não tem um foco desperdiça suas energias. Mas ter um foco não significa fazer o que todo mundo faz, correr apenas atrás das coisas materiais. O principal foco que podemos estabelecer na nossa vida é o crescimento pessoal, é nós crescermos como indivíduos. Porque se crescemos como seres humanos, nós conseguimos depois conquistar todo o resto que necessitamos, porque dispomos de uma solidez interior. Com ela, nós podemos alcançar e conquistar o que nós queremos. E tudo isso começa com o autoconhecimento. Tá? E o autoconhecimento ele é alcançado através do silêncio, da meditação, da oração, estar consigo mesmo, porque as pessoas muitas vezes não estão nelas mesmas, elas estão dispersas no mundo externo, né? Com o pensamento longe e distante, pensando em futilidades e absurdos, mas não no essencial. É preciso pensar no essencial. Sem o essencial, tudo se torna superficial e efêmero, e daí nada pode ser construído de fato. Então, eu desejo que vocês tenham um excelente ano de 2017 e que vocês invistam, acima de tudo, em vocês mesmos, no autoconhecimento. Porque quem se conhece, quem investe no autoconhecimento, consegue alcançar os seus objetivos a médio e longo prazo. E tem objetivos de fato, porque quem não se conhece não tem objetivos. Ele segue apenas os caminhos propagandeados pelos aproveitadores de plantão, ou seja, os exploradores, sejam os banqueiros, os fanqueiros, a classe política, ou seja, quem for. Certo, gente? Um excelente 2017 para todos vocês e que esse seja um ano de grandes ensinamentos, aprendizados e que possamos obter um grande crescimento pessoal. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!